Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz, entenda que a surpresa é você que produz. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Diferente, arte é tão legal, você vê diferente. É nóis, né? Pois é, gente, com esse auxílio aí do meu amigo aí, que veio aqui especialmente para dar esse prestígio aí, nós estamos aqui mostrando para você que a arte tem inovações e inovações e inovações e não para de se modificar, de se autopromover, de inventar coisas. E é isso que a gente vai ver aqui nessa nossa revisão, tá? Vamos lá, porque a gente tem que, né, pau na máquina, vamos falar aí sobre Andy Warhol, vamos ver aí Marilyn Monroe, esses nomes sonoros e tão diferentes, né? Vamos ver as latinhas de sopas Campbell, né? E através disso aí nós vamos botar para moer. Vamos fazer a nossa revisão de conteúdos. Right now, man, baby. Arte contemporânea, vamos lá. A nossa arte contemporânea é uma arte que surgiu, né? Começou a se transformar aí na metade do século XX, né? Propondo essa liberdade artística, muita liberdade como nunca se viu antes. Tá? Assim, para muitos, se tornou um desafio perceber de fato o que é a arte, porque a arte deixou de ser meramente aparecer com coisas para se ver, se sentir, se pensar, e passou a provocar o espectador. Olha essa noção aqui, ó, de profundidade, olha aí essa instalação, né? Então, a arte contemporânea prioriza, dá mais valor, chama a atenção, em primeiro lugar, para a ideia, o conceito, a atitude, muito mais do que o objeto artístico final. E o objetivo desse tipo de ideia aí é produzir uma arte que, ao mesmo tempo, produzir arte e, ao mesmo tempo, refletir sobre ela. Chamar a atenção não só para o produto final, como também para o que ela está propondo, discutir as ideias que ela está trazendo, as novas ideias. Então, trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade ao se apreciar as obras de arte. Então, por conta disso aí, surgiram as pop arts, as artes populares, né, que usa documentação objetiva dos fetiches e símbolos da civilização de consumo. Então, passou a tratar os objetos de arte com esse olhar, chamando a atenção para essa parte aí, de certo modo, descaracterizando, né, os grandes símbolos da civilização, do consumo, os grandes artistas aí usados em cartazes, né, de uma maneira lá que tira aquele poder, aquele glamour em torno daquela pessoa. E a arte baseada nos efeitos ópticos, né, que procura produzir efeitos visuais de relevo, de profundidade, ou até sensação de movimento a partir de linhas e cores planas, olha só, e estáticas. Nada está se mexendo, mas você tem a impressão de que sim. Tá? E, por último, a arte que é feita, né, através de materiais, matérias, né, descartáveis, né? Uma arte feita com elementos não tão chiques assim. Então, por isso que um certo crítico, né, ele chamou de arte pobre, arte povera, que é uma arte que surgiu na Itália na década de 60 e que significa literalmente arte pobre, por causa do material usado, ok? Então,
aqui a gente fecha a nossa revisão de conteúdos e daqui a pouco a gente está aqui para nossas questões, tá? É pai bola. Eita, 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 olha eu aqui mais uma vez. Vamos então para as nossas atividades de sala, aí ver questão por questão, ler com cuidado para a gente conseguir aí entender, ter um bom entendimento, que eu sempre digo que um bom entendimento da questão, quando você lê com bastante atenção, você chega na compreensão de 60% da questão já, do que quando o cara pergunta qualquer coisa, você já tem, já mata, né? Então, vamos aqui com a nossa primeira questão, questão 1. Veja só, a pop art foi um movimento artístico que surgiu na década de 50 no Reino Unido, nos Estados Unidos, como uma reação ao expressionismo abstrato. Os artistas da pop art buscavam incorporar elementos da cultura popular e da sociedade de consumo em suas obras, usando imagens e ícones do cotidiano, como produtos comerciais, anúncios publicitários, quadrinhos e celebridades, né? Hoje em dia nós temos celebridades na internet, são os influencers, né? As grandes celebridades. Bom, então vamos, aqui é a contextualização da nossa questão, né? Que é sobre uma questão sobre pop art. Então vamos aqui ver o que pergunta aqui. Veja essas afirmações aí, vão ver o que está certo, o que tem a ver com pop art e o que não tem nada a ver, né? Então, essa proposta aqui representa um retorno da arte acadêmica, será? Contrapõe-se ao modernismo que até então dominava a arte, valoriza temas relacionados com o ambiente natural, uso da pintura a óleo, imitação da estética popular. Aqui na letra D, aqui expressa a cultura em massa, do culto às imagens televisivas, às fotos, às histórias em quadrinhos. A gente viu ainda agorinha, então não vai ter erro não, né? Fácil. Né? Fácil não é? Muito fácil. Tá? Então, a pop art, a arte popular, ela expressa, ela critica a cultura em massa. Essa ideia de colocar de cima para baixo, de empurrar a goela abaixo as ideias das grandes indústrias que querem vender. Por exemplo, pegar a Marilyn e começar a dar visibilidade demais a ela, muitas reportagens, muitas entrevistas, massificando ela, mostrando ela, falando coisas sobre ela, para que ela, através dessa grande aparição, dessa grande visibilidade, chamasse atenção para os trabalhos que ela estava lá, para os filmes que ela estava estrelando. Então a sua vida pessoal também entrou muito em voga desse jogo aí, né? Por isso aí que ficou público o suposto namoro que ela tinha com o presidente. Tem também uma cena, enfim, já estou falando demais sobre a Marilyn. Vamos seguir aqui para a nossa próxima questão, a nossa próxima atração, né? Que é aqui sobre a arte pobre. Estamos vendo aqui esse quadro aqui, olha, essa instalação aqui, a Vênus dos Trapos. É uma ideia do Pistoleto, né? O seguinte, essa arte foi um movimento artístico que surgiu na Itália em 1960 e o termo arte pobre é italiano, que é arte povera, refletindo o uso de materiais simples
e cotidianos como terra, madeira, pedra, tecido, vidro, sucata, em oposição aos materiais tradicionais, chiques e luxuosos da arte. Né? Então, colocou ali aquela escultura, aquela estátua lá da Vênus, né? Dos Trápios, da Afrodite, talvez de costa ali, e um monte de retalhos, de roupas. Não é isso? Então, observe a imagem e aí você vai me dizer a que tendência pertence esta obra artística. Meu Deus, que dificuldade, socorro. Vai ter erro? Vai ter dificuldade? Claro que não, lógico que não, né? Então você tem, para você escolher aqui, uma arte minimalista, do concretismo, pop art, op art ou arte povera. Então, diante da contextualização que a gente fez, o que a gente vinha discutindo, não tem erro aí, né, gente? Ou será que tem? Pelo amor de Deus, socorro. Né? Claro que não, é lógico, né? É evidente que se trata da arte povera. Ok? Então, vamos em frente aí, que a gente vê a questão de número 3. Marilyn, minha gata, linda, maravilhosa, muito bonita essa mulher. Muito, 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 muito mesmo, tá? E o Andy Warhol escolheu muito bem, não é isso? Esse movimento aí foi uma reação ao expressionismo abstrato e buscava incorporar elementos da cultura popular e do consumo de massa na arte. Artistas dessa arte aí utilizavam imagens e ícones do cotidiano, como produtos comerciais, anúncios publicitários, quadrinhos e celebridades, como a Marilyn, para criar suas obras. Então, o que o Andy fez para criar uma obra usando a celebridade Marilyn, a gata do momento, né? Né? A artista, o ícone do momento. Como está acontecendo um pouquinho aí com a Fernanda Montenegro, né? Que ela é a pessoa que, neste momento, é mais badalada. É isso? Então, de acordo com a imagem, compreende-se que a obra então tem aqui representação da simplicidade pelo artista, reage ao papel de arte na sociedade, valorização do cotidiano por meio da geometria, utilização da complexidade dos elementos formais, combinação de formas sintéticas no espaço utilizado. Então, nós falamos muito, exageramos, né? Repetimos muito sobre esse tipo de arte. E você não vai ter dificuldade em ver que, de acordo com a imagem, você vai compreender facilmente que essa obra de arte reage ao papel de arte na sociedade saturada, reafirmando o consumismo por meio da arte. Não é isso? Então, vamos seguir aí. Na questão de número 4, a op art, ou optical art, é um movimento artístico que surgiu nos anos 60, caracteriza-se por criar efeitos visuais que dão a ilusão de movimento, vibração ou deformação. Olha aí essas duas zebrinhas aí na lutinha delas, né? Na briga. Então você tem aqui, ó, os artistas da op art utilizam padrões geométricos, contrastes de cores e outras técnicas visuais para enganar os olhos do observador. Então, estamos aqui do Victor Vasarely, essa obra aqui, Zebras. Então, olhe e veja se não tem razão de ser o que eles descrevem aí, né? As características
visuais, né? A ilusão de movimento, de deformação. Você começa, de cada vez que você olha, você tem uma percepção totalmente diferente. Então, qual dos seguintes artistas é mais conhecido por suas contribuições ao movimento Op Art? Então, você tem aqui Picasso, tem o Jackson Pollock, tem o Victor Vasarely, tem o Claude Monet e tem o Salvador Dalí. No caso da Op Art, tá fácil demais, porque a gente já sabe, né? Quem é quem aí no jogo do bicho, né? Então, o Pablo do cubismo, o Jackson do abstracionismo, da arte fractal, né? Aí tem o Claude Monet com o impressionismo e tem o Salvador Dalí, não é isso? Então, show de bola aqui, o Victor Vasarely, que é a figura do momento aqui, que a gente está falando nele direto. Ok? Então, vamos para a nossa próxima questão. Uma questão discursiva. Descreva, fale a respeito, diga o que você pensa sobre o papel da arte na sociedade, da arte contemporânea na sociedade atual. Então, você vai dizer o que a arte é para você, o que a arte, o que você acha, o que é a arte atualmente, nesse momento para você. E sua resposta, lembre-se de falar da diversidade das formas de arte, da grande diferença entre as linguagens artísticas e a relação que existe entre a arte e a tecnologia, o uso das tecnologias cada vez maior pelos artistas, né? E o impacto da arte contemporânea na formação da identidade e da crítica social. Tá? Então, vou fazer aqui um breve comentário. A questão discursiva ela é importantíssima porque ela vai te dar a oportunidade de você colocar como você pensa a respeito de algum assunto. Vai ser o momento em que você vai exercitar o seu discurso, você vai exercitar o seu pensamento, ordenar os seus pensamentos e colocar no papel. Você vai precisar mais e mais e mais, cada vez mais, de fazer isso nas provas, nos concursos, tá? Você vai ter que ser capaz de fazer uma introdução, um argumento no discurso do meio e dar um final, uma conclusão para o seu texto. Então, tudo isso aí requer treino, requer conhecimento, requer bagagem, requer você ter estudado, ter lido a respeito do assunto, tá? E é isso aí que essa questão de número 5, uma questão discursiva, te pede para você dizer, escrever ou dizer o que você pensa, você soltar o pincel lá e falar, né, do seu jeito o que você acha. Você pode não achar nada, então você vai dizer, eu acho que isso não me afeta e tal, e você desenrola um discurso ali, tá? Só não deixe vazio, não diga só duas linhas, duas palavras, não mostre que você é pobre de argumento, não mostre que você é uma pessoa sem ideia na cabeça. Por favor, socorro, né? Por favor, vamos lá. É com você agora, tá? Então, agora, vamos ir para a nossa tela, porque eu vou ler para vocês uma sugestão de resposta, uma ideia de resposta que a sua resposta, de jeito nenhum, de nenhuma maneira, tem que ser igual a essa daí, tá? Então, a arte contemporânea desempenha um papel significativo na sociedade atual, refletindo e influenciando as dinâmicas culturais, sociais e políticas. Ela se caracteriza pela diversidade de formas e linguagens, abrangendo desde instalações, performance, videoarte, até intervenções urbanas e arte digital. Essa variedade permite que os artistas explorem novas possibilidades expressivas e rompam com as convenções tradicionais. A relação entre arte e tecnologia é uma marca distintiva da arte contemporânea. O uso de mídias digitais
realidade virtual e inteligência artificial e outras tecnologias amplia o campo de atuação dos artistas, criando novas formas de interativa. Quer dizer, eu troquei em vários assuntos aí, né? Mas você você tem que falar sobre essas coisas, mas não todas ao mesmo tempo e nem dessa ordem aí. Você pode, você está dentro da sociedade, você está sendo afetado por isso aí, você não vai poder deixar de fora também, alguma coisa disso, né? E aí aqui também nós temos um material complementar para você assistir aí sobre a arte contemporânea. Chegamos aqui ao final da nossa aula, né? Espero que vocês tenham embarcado nas ideias aí, né? Tenham gostado aí da Marilyn Monroe, Andy Warhol, né? A arte povera, e ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau!